Recebemos o diagnóstico de lipedema. A partir de então, a gente tem uma programação de tratamento. Você vai ver que invariavelmente envolve o tratamento com o fisioterapeuta por uma série de razões. Tem um vídeo aqui no canal com a Gabriela Tosta explicando e exemplificando todas as fases. Vale a pena olhar. Na sequência, a gente tem uma indicação de exercícios físicos, sempre com acompanhamento, o acompanhamento com o teu vascular, e invariavelmente você vai ouvir. Agora você precisa ter uma nutricionista para trabalhar o teu planejamento nutricional. Mas afinal, existe uma dieta específica para o lipedema? Tem um nome que a gente possa chamar essa dieta? Então, por exemplo, uma dieta cetogênica, uma dieta plant-based, uma dieta baixa em carboidrato, que a gente conhece como low carb? Vamos entender o passo a passo para você ficar um pouco mais confortável nas suas decisões. Em algum momento vocês já ouviram falar que a gordura do lipedema ela é resistente ao processo de emagrecimento convencional, quando a gente fala apenas de dieta e exercício físico? Isso porque quando os estudos pegam uma amostra desse tecido e comparam com uma gordura que não é acometida pelo lipedema, o metabolismo dessa gordura é diferente. E apesar da fisiopatologia dessa doença ainda ser muito discutida, o que a gente percebe? Dá uma olhada nessas imagens. Vocês estão vendo que assim como toda doença crônica, ela tem estágios de evolução. E o maior problema do lipedema atualmente, apesar da gente ouvir falar muito, é que ele é subdiagnosticado. Ele ainda é diagnosticado como sobrepeso e obesidade pelas características visuais. Por isso a dificuldade no tratamento. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, invariavelmente nós já estamos nos estágios avançados da doença. Então, neste caso, existe uma inflamação. Neste caso, o portador do lipedema ele pode dizer que está inflamado, pelas características desse tecido adiposo. Dentro desse metabolismo, ele é inflamado porque ele envolve o sistema imunológico e ele interfere no metabolismo sistêmico. Então faz sentido que a gente pensasse numa dieta anti-inflamatória. E aí eu te pergunto, o que você entende por uma dieta anti-inflamatória? Se você pensou que é uma dieta muito difícil, eu já te digo, ela é muito fácil. Qual é a dificuldade? Ela lida diretamente com os nossos padrões alimentares. A dificuldade é a gente mudar o nosso padrão alimentar. Então, se eu tenho uma vida corrida, o que é muito comum hoje em dia, e normalmente a minha alimentação ela é baseada em alimentos industrializados, ultraprocessados, é aqui que está a minha mudança. Vocês já devem ter ouvido aquela frase descasque mais, embale menos? É justamente isso. Quantas vezes você já ouviu falar que a melhor dieta é o padrão mediterrâneo? Lembra? É uma dieta baseada em frutas e vegetais, redução de carne vermelha, priorizar carnes brancas, colocar gorduras boas, de repente o abacate, vindo de nuts, aquelas oleaginosas que a gente adora. Estamos alinhadas? Olha que interessante. Esse estudo PREDIMED, que foi bem conhecido, ele é um dos mais citados, mais comentados sobre a dieta mediterrânea. Dá uma olhada. Ele aconteceu na Espanha, e eles fizeram uma comparação entre um grupo que fez a dieta mediterrânea e eles usaram para o grupo controle, normalmente a gente chama de grupo controle, aquela amostra de pessoas que são recrutadas, que a gente vai comparar com aquela amostra de pessoas que eu fiz uma intervenção. Então eles fizeram uma intervenção de dieta mediterrânea e colocaram um grupo ali com uma dieta baixa em gordura para comparar quais eram os benefícios. Eram desfechos relacionados à saúde cardiovascular, mas o que é mais interessante desse estudo? Ele teve que ser descontinuado porque essa amostra que foi chamada de controle, ela ao longo desse estudo, o percentual, o consumo de gordura foi aumentando. Ele deixou de ser um grupo controle. Porque aquele pessoal que foi recrutado, esse tipo de estudo, o controle foi obrigado a ter uma dieta que não era o padrão alimentar dele. Então, invariavelmente, ele foi adaptando e seguindo o que ele já era acostumado a fazer. O padrão alimentar lá na Espanha é diferente. Eles já consomem esse padrão no qual o estudo estava avaliando. Não deu certo. Então, fazendo uma analogia e um paralelo com o nosso estilo de vida no Brasil, em que a gente tem nossas questões culturais e sociais, não adianta a gente querer implementar uma dieta que foi feita em um estudo, muitas das vezes controlados, e aí a eficácia é melhor, e quando a gente vê eficiência, que é o estudo na vida real, o resultado é completamente diferente. Vamos simular um direcionamento básico? Primeira coisa, tente retirar ou reduzir os industrializados da sua vida. Só aí você está tirando uma série de aditivos químicos e sódio, que invariavelmente pode influenciar na sua retenção hídrica.
Se você já come, você pode trabalhar com variações de frutas e vegetais. Se ainda for uma dificuldade para você, inicie com 1 ou 2 frutas por dia. Varie os seus vegetais na hora do almoço. Se você não tem hábito de jantar com vegetais, legumes, qualquer que seja a fonte, tenta colocar uma porção de fruta no final do dia. Outro detalhe, fique atento às fontes proteicas. Você não precisa tirar a carne vermelha. De repente, coma de 2 a 3 vezes na semana. Inclua mais carnes brancas. Isso tudo é um teste, a gente vai se acostumando. É vagarosamente e de forma consistente a gente consegue implementar um novo padrão alimentar. Dentro desse contexto de observação, equilibre melhor as refeições livres dentro do teu planejamento nutricional. A gente brinca que em alguns casos a gente usa a água como medicamento. Tenha a garrafinha do lado, assim como a gente tem algumas regras para outras coisas da vida. A gente precisa de hidratação. Se você é o caso que está usando agora o Monjaro para perda de peso, e clinicamente algumas pessoas têm tido essa recomendação, a hidratação ela vem como combo do uso desses tipos de medicações. A gente precisa se hidratar porque ele favorece a desidratação. Quando a gente faz essas mudanças, na maioria das vezes, ocorre um déficit calórico. Só de eu tirar os alimentos hiperpalatáveis, essa conta já fica mais favorecida. Claro que você vai fazer tudo isso com a ajuda de um nutricionista, mas são modificações que você pode fazer aos poucos em casa. Se você ainda estiver no estágio inicial do diagnóstico do lipedema, muitas das vezes você pode ver os benefícios dessa dieta em poucas semanas. Eu espero que essas dicas e esse contexto tenha te ajudado. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários.